Ai. Bom, espero que esse vídeo não seja bloqueado por direito autorais. Pelo amor de Deus, YouTube. Chega, cara. Porra, o YouTube, ele apagou os restos de minuto no último vídeo de opinião sobre série ou anime. Então, eu espero que não... Então, eu espero que esse vídeo não toma um strike, mas... Ai, vamos logo começar esse vídeo. Então, bora lá, gente. E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Henrique GamesTube. E, cara... Hoje eu vou fazer um vídeo sobre um anime barra jogo, né? Pois é uma franquia, então bora lá. Que pra mim, cara, ele é ótimo, então bora começar. Danganronpa é uma franquia japonesa de jogos de mistério e aventura, por suas premissa de matar ou ser morto entre estudantes super talentosos presos por um urso robô chamado Monokuma, acho que é assim, misturando elementos de visuais novels. Estranho, mas vamos continuar. Detetive e simulador de encontro. Descontro não. Pra mim, na minha opinião, esse jogo barra anime não deve ser de encontro não. Acho que só é jogo de matar, julgamentos, qualquer coisa. Mas bora lá. A série criada por Kazutaka Kodaka expandiu-se para animes, mangá e romance, sendo um sucesso de crítica e público. O significado é reputação de bala. Falando sobre ele é jogo mortal de assassinato, julgamento, e existe 3 jogos de Danganronpa. E o nome dos alguns personagens, não todos. Junko Enoshima, Kyoko Kirishiri e Makoto Neji. Mas, cara, é assim, também eu queria falar algo que eu queria tanto jogar esse jogo. Uma pena que eu não tenho um PC. Imagina comprar um jogo. Aí também é demais, cara. Bom, lógico, eu não tô prometendo nada, porque... Prometendo que eu vou trazer esse jogo, porque algo que vai ser demorado. Não importa se vai ser entre abril, sei lá, em qualquer mês. Mas eu vou botar aqui um YouTube falando sobre esse anime. Ou o jogo também.
tava falando que eu tinha que voltar a mergulhar nesse verso e trazer um vídeo sobre. Por isso, mesmo sabendo que as chances desse vídeo acabar recebendo poucas visualizações são grandes, já que o tema Danganronpa raramente aparece aqui no canal, ainda assim, hoje eu decidi trazer um vídeo contando toda a história desse universo. Então, se você é um dos poucos lendários fãs de Danganronpa que frequenta esse canal, ou um daqueles mais lindos ainda, os supremos inscritos desse canal que vem em qualquer vídeo que eu poste, por favor, já vai deixando o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, pois hoje eu irei trazer a história completa de Danganronpa. Aqui vão alguns lembretes antes de tudo. Os resumos / história completa do canal funcionam de um jeito diferente, mas é meio difícil explicar com palavras, então é mais fácil você ver para entender. Além disso, como eles cobrem toda a história, iremos começar de uma forma mais cronológica e depois passaremos para a história principal. E por fim, existe um vídeo semelhante a esse contando a história completa de Danganronpa no YouTube, mas ele está em inglês. Meu vídeo dele tem algumas diferenças claras, já que cada um tem a sua própria forma de contar a história, do jeito que acha melhor para transmitir, mas também terá bastante semelhanças, afinal estamos falando da mesma história no fim. O vídeo dele está bem completo e explicado, e como deve ter sido um trabalhão ter feito, se puderem souber inglês, dá uma passada lá, deixa o like e assiste o vídeo. De qualquer forma, tendo deixado tudo avisado, vamos parar de perder tempo, porque o vídeo de hoje vai ser longo. A história de Danganronpa começa em 1934, quando uma das figuras mais importantes da obra, Izuru Kamakura, fundou a Academia Topo da Esperança, também conhecida como Hope Speak Academy. O objetivo era cultivar e desenvolver talentos pessoais. No universo de Danganronpa, existe um conceito chamado Ultimate. O conceito de Ultimate é simples ao mesmo tempo que complexo. Basicamente, Ultimates são pessoas com talentos especiais em níveis sobrenaturais. Meu nome, facilitando um pouco mais para o entendimento. No universo de Danganronpa, existem algumas pessoas que nascem com talentos tão desenvolvidos, tão incríveis, que só poderiam ser explicados através de níveis sobre-humanos. Esses talentos podem variar, abrangendo diversos tipos diferentes. Além disso, pode haver mais de uma pessoa com o mesmo tipo de talento. E normalmente essas pessoas com esses talentos descomunais são chamadas de Ultimate, como por exemplo, a Ultimate Nadadora, que possui uma capacidade sobrenatural de natação, sendo capaz de vencer até mesmo nadadores olímpicos, mesmo quando ainda era apenas uma criança. As habilidades de Ultimate podem variar, desde talentos comuns que existem no nosso mundo real, como por exemplo a de nadadora, e até mesmo para outros campos que fogem totalmente da lógica do nosso mundo, como Ultimate Sorte. Vendo como esses talentos eram incríveis, Izuru desejava criar seu colégio para reunir e ajudar e desenvolver esses Ultimates, permitindo que eles alcançassem o topo e o potencial máximo de seus talentos, acreditando que assim, uma vez que eles crescessem, poderiam usar essas habilidades e talentos para espalhar a esperança pelo mundo, tornando ele um lugar melhor. Como esse colégio não era um colégio normal, o mesmo valia para a maneira de entrar nele, já que diferente dos outros colégios do Japão, onde era necessário apenas fazer um vestibular para poder ingressar, aqui era o próprio colégio quem decidia quem iria entrar, recrutando seus alunos. Você só receberia um convite para ingressar nesse colégio caso possuísse uma habilidade Ultimate. É desconhecido como Izuru, o primeiro diretor, conseguiu encontrar os primeiros alunos, mas em certo momento isso se tornou bem mais simples graças a pessoas como Koichi, que possuía o Ultimate Caçador de Talentos. Isso dava a ele a capacidade de sentir o potencial de uma pessoa e recrutá-la. Ao longo dos anos, a escola veio conseguindo vários desses caçadores de talentos e assim a academia ganhou a capacidade de recrutar alunos por todo o mundo. O currículo da Academia Esperança também é um pouco diferente da de uma escola normal, já que não é realmente obrigatório nem mesmo comparecer às aulas do colégio, contanto que você continuasse a desenvolver suas habilidades e fizesse as provas da academia, que consistem em um exame prático na frente de alguns jurados que iriam analisar suas habilidades e julgar o desenvolvimento. Você já teria tudo o que era necessário para ser aprovado. Todo esse processo era gravado e transmitido e divulgado pela mídia do mundo todo, com o objetivo original de fazer com que as pessoas ao redor do mundo vissem aquelas crianças e aumentassem sua esperança, entendendo como as crianças que eles estavam desenvolvendo eram promissoras e tornariam o mundo melhor. É importante relatar que não colaborar ou participar desses exames que era feito resultava na expulsão imediata, mostrando o quanto a academia se importava com eles. Graças a esses exames, a academia logo ganhou um enorme reconhecimento e prestígio ao redor do mundo. Além de sua reputação subir às alturas, uma vez que agora todos queriam estudar naquela incrível academia que só aceitava a verdadeira elite, não aqueles que possuíam dinheiro, mas sim aqueles que possuíam habilidades e talentos, tornou-se um senso comum entre as pessoas do mundo todo que todo estudante que frequentasse a Academia Esperança tinha seu futuro garantido, uma vez que era impossível um aluno não ser extremamente procurado por vários tipos de empresas e organizações diferentes após se graduar, já que essas empresas já haviam visto suas habilidades e talentos e sabiam o quanto esses estudantes
estudantes eram capazes. E assim foi a era de ouro da academia. Por muito tempo as coisas continuaram a ir exatamente como Izuru queria, e graças a isso a escola pôde crescer cada vez mais. Isso até certo dia. Anos depois da aposentadoria de Izuru e de alguns outros diretores que o substituíram logo depois, as coisas começaram a mudar dentro da academia. Nessa época, o diretor deixou de ser a autoridade máxima do colégio, e agora, um comitê de cientistas, também conhecidos como Conselho de Diretores, eram agora os responsáveis pelo controle do colégio e detinham a maior patente dentro da academia. Eles tinham a palavra final e absoluta em qualquer discussão, e são aqueles que controlavam o caminho que o colégio iria trilhar a partir de então. Graças à sua grande fortuna, eles também conseguiram expandir ainda mais o colégio e controlá-lo das sombras, deixando o diretor assumir o posto de autoridade máxima na frente do público. Tudo para que eles pudessem agir sem que ninguém percebesse. E assim muitos anos se passaram. Cada geração de alunos da Academia Esperança acabou recebendo um número que identificava a sua turma. Sabemos que em 2009 seria o início das aulas da turma 77, o que significava que até aquele dia, mais de 76 turmas já haviam se matriculados e pelo menos 74 turmas já haviam se formado. Em algum momento, entre as 74 turmas, vários personagens importantes para a obra acabaram passando pelo colégio, como por exemplo o grupo de Munakata, Yukizomi e Juzu, que foram membros da turma 74, assim como também Gozo, que foi da turma 69, e Daisaku, da turma 76. Também teve vários outros, mas os importantes irão aparecer. Não sabemos em que período exato entre essas turmas Tengan assumiu a diretoria da academia, mas desde o início de seu mandato, ele já era intimamente ligado ao conselho de diretores. Por isso foi facilmente capaz de assumir uma cadeira no conselho ao delegar seu cargo para o novo diretor da academia, Jin Kirigiri. Jin, outro dos antigos estudantes do colégio, cuja turma não foi revelado, era descendente da famosa linhagem de detetives, os famosos Ultimate Detetives Kirigiri. Essa linhagem é famosa e respeitada, além de bastante rígida, conhecida por amarrar o destino de seus membros, os prendendo a vidas de detetive. E Jin não era uma exceção. Na realidade, ele estava preso por essas correntes de forma mais apertada do que os outros, pois além de ter a obrigação de se tornar um detetive, por ser o filho mais velho do antigo líder da família, ele também tinha o destino de se tornar o herdeiro dela, fazendo com que ele tivesse toda a responsabilidade de continuar os negócios da família. A família Kirigiri, além de rigorosa, é extremamente fiel a seus costumes sobre sua linhagem de detetives, jamais permitindo que algum de seus descendentes tentem ir para outros caminhos. Mas Jin não queria seguir esse exemplo. O mesmo queria trilhar seu próprio caminho, mesmo que isso significasse brigar com seu pai e se separar de sua família. Furito Kirigiri, o líder da família e pai de Jin, não havia gostado nada daquilo, mas ainda assim não conseguiu impedir seu filho, fazendo com que Jin tivesse que abandonar a família, o que resultou nele se casando com a mulher da família Uzuchi, longe do público, sem nunca ter contado para seus pais. Por vontade própria também, sem se importar com o que sua família iria pensar, logo Jin e sua mulher tiveram uma filha juntos, chamada de Kyoko, a quem Jin era extremamente apegado e amava mais do que tudo, mostrando que Jin já estava realmente livre das correntes de sua vida. Kazuo, vendo aquilo, pediu para que Jin assumisse seu posto como diretor do Colégio Esperança, e sem motivos para negar, Jin o aceitou. A vida finalmente parecia estar radiante para Jin, quando então seu pai voltou a entrar em contato com ele, dizendo que não queria mais brigar e pedindo para que ele voltasse para casa. Jin não conseguia acreditar nele tão facilmente, depois de tudo que sua família e seu pai fizeram. Mas graças à insistência de sua esposa, que dizia ser melhor para sua filha se ele voltasse a se reconciliar com seu pai, ao invés de ficar mantendo essa briga, Jin acabou aceitando a proposta e voltou a se relacionar com seu pai e sua família. No entanto, ele não fazia ideia de quais eram as verdadeiras motivações de Furito. Furito, na realidade, queria apenas transformar sua neta, sobre quem ele havia descoberto graças às suas habilidades de detetive, na nova herdeira da família. Até porque a mesma mostrava um potencial superior a qualquer outro Kirigiri até então. Após eles se reunirem, não levou muito tempo até que Furito começasse a ensinar todos os tipos de técnica de detetive para Kyoko natural o mais rápido possível. Jin não gostava nada daquilo, mas sem saber das verdadeiras intenções de seu pai, achando que aquela era apenas a única forma que ele tinha para se relacionar com sua neta, acabou deixando isso acontecer. Também a pedido de sua esposa, que não queria ver aquilo se tornando as faíscas de uma nova briga de família. As coisas continuaram assim por um tempo, até o dia em que sua esposa adoeceu. Ali seria o começo do desespero de Jin, pois quando Kyoko tinha apenas 7 anos, a mesma teve que ver sua mãe sendo hospitalizada por conta de uma doença incurável, que logo a levaria à morte. E quando finalmente o dia chegou, seu avô havia levado Kyoko para o exterior por conta de um caso,
Jin tentou de todas as formas trazer Kyoko de volta para que ela pudesse se despedir de sua mãe, mas Furito negou e se recusou, pois para ele e para qualquer outro membro da família Kirigiri, era óbvio que seu trabalho como detetive vinha antes de qualquer coisa, ainda mais do que uma mulher doente que logo iria morrer. Naquele momento, ao escutar aquilo, Jin acabou cortando todos os seus laços com sua família e começou a nutrir um repúdio enorme por ela, assim como por detetives. Após a morte de sua esposa, ele tentou recuperar sua filha, mas graças a seu dinheiro e influência, Furito conseguiu obter a guarda de sua neta para si, impedindo que Jin voltasse a encontrar com ela. Além disso, ele também começou a criar Kyoko para odiar seu pai, fazendo-a acreditar que tudo de ruim que aconteceu com ela e sua mãe foi por culpa de seu pai ter abandonado sua família e suas tradições. Assim que Kyoko cresceu sendo treinada e orientada de forma rígida e precisa, tudo para torná-la a melhor detetive da família. Enquanto isso, Jin, agora destruído pela perda de sua esposa e filha, teve que colocar todo o seu foco em sua carreira como diretor da academia. O mesmo só não enlouqueceu graças a seu trabalho e também graças ao apoio de seu amigo e colega Kizakura, que trabalhava com ele como caçador de talentos, o ajudando em diversos momentos difíceis. Enquanto isso acontecia nos bastidores, o conselho de diretor do projeto sigiloso, utilizando todo o conhecimento e experiência adquiridos ao longo dos anos pelo colégio, eles decidiram não apenas desenvolver os talentos das pessoas, mas também criar talentos de forma artificial, criando o que eles chamavam de Ultimate Humano, um indivíduo que seria a personificação da esperança para as pessoas comuns. O objetivo era tornar uma pessoa comum e ordinária em alguém cheio de talentos, mesmo que de forma artificial, e por isso essa pessoa se tornaria o símbolo da esperança para as pessoas comuns que achavam que não conseguiriam ter talentos. Assim nasceu o Plano do Cultivo da Esperança, também conhecido como Projeto Kamakura. Apesar de possuírem grande capital, o conselho acabou enfrentando problemas monetários. Afinal, manter o colégio e suas aulas especiais já consumiam uma grande quantidade de recursos. E para realizar esse projeto, outra enorme quantia de dinheiro seria necessária. Por conta disso, o conselho teve a ideia de conseguir o capital necessário de outras maneiras. Eles assim abriram o curso reserva e, pela primeira vez em toda a história, o Colégio Esperança começou a aceitar pessoas comuns, sem qualquer tipo de talento ou habilidade especial. O único requisito era pagar uma enorme quantia de dinheiro para ingressar. Diferente do cronograma especial dos Ultimates, os alunos do curso reserva passavam por aulas normais e provas normais, realmente como em um colégio comum. O único motivo pelo qual tantos ainda assim desejavam participar era por conta do grande renome que o colégio possuía. Isso fazia uma enorme diferença na hora de conquistar uma profissão, pois ter feito parte do Colégio Esperança, mesmo que no curso reserva, já era um grande diferencial. Por isso, inúmeras crianças foram matriculadas lá, sem hesitação. Todos que tinham dinheiro suficiente para matricular seus filhos queriam isso. E até mesmo aqueles que não tinham, desejavam. Os adolescentes acreditavam que talvez, se continuassem frequentando o colégio, talvez um dia, eles pudessem desenvolver alguma habilidade. No entanto, sem saber que na realidade, eles não passavam de uma forma fácil de conseguir dinheiro para colocar seu projeto em desenvolvimento. O conselho de diretores nem ligava de verdade para os alunos do curso reserva, não se importando com o que acontecesse com qualquer um deles. Essas ações estranhas e nunca antes vistas pelo Colégio Esperança acabaram alcançando alguns de seus antigos alunos, que suspeitaram que algo poderia estar acontecendo. O principal a notar isso e decidir que algo deveria ser feito foi o ex-presidente do Conselho Estudantil, Kyosuke Munakata, o ultimate presidente do Conselho Estudantil. Quando ele frequentava o colégio, ele estava na melhor posição para conseguir observar tanto o diretor quanto o conselho de diretores. Além disso, por conta dos rumores estranhos que haviam escutado durante a época da escola, ele sempre foi meio desconfiado. E depois de sair do colégio, ele juntamente com seus inseparáveis amigos, Shiza, a ultimate governanta, e Juzo, o ultimate boxeador, estavam tentando aos poucos corrigir os erros que o Colégio Esperança havia cometido, buscando restaurá-lo ao seu propósito original, ser um lugar para desenvolver pessoas que trariam esperança para o mundo, sem serem controlados por pessoas nas sombras, nem nada do tipo. Munakata sabia que seria uma batalha longa e não podia ter pressa. Assim, depois de sair do colégio e se juntar à academia, ele tentou se aproximar do atual diretor, Jin, e das posições de comando para poder tomar as rédeas do colégio. Quando finalmente estava a passos de abrir uma filial do Colégio Esperança no exterior, a fim de conseguir um posto de diretor e assim ultrapassar a influência de Jin e descobrir a verdade sobre quem controlava tudo nas sombras, Munakata foi informado sobre o curso reserva, percebendo que algo grande podia estar acontecendo e talvez ele estivesse atrasado. Assim ele pediu para que Juzo e Shiza se infiltrassem no Colégio Esperança e reunissem informações sobre o que aconteceu e sobre o porquê o curso reserva havia sido aberto.
Embora ele estivesse tentando pegar a posição de Jin e constantemente ficasse brigando com ele, tentando assumir seu cargo de diretor, Jin ainda assim considerava Munakata alguém confiável e por isso aceitou as recomendações de Shiza e Juzo, os deixando trabalhar na escola, acreditando firmemente que mesmo que Munakata tivesse algo contra ele, ele nunca faria nada contra o colégio ou as crianças que estudavam lá, mesmo tendo sido alertado por Koichi que pelo menos Munakata estava tentando tomar sua posição, aumentando sua influência. Ainda assim, Jin aceitou e confiou nele. E assim, em 2009, começaram as aulas da turma 77 do Colégio Topo da Esperança. Koichi servia como professor da turma, mas após Shiza ser contratada como professora, Jin decidiu que ela assumiria como professora substituta, já que Koichi ainda tinha seu trabalho como caçador de talentos. E assim então, juntamente com ela, conhecemos os alunos da turma 77, que seriam algumas das figuras mais importantes para toda a obra. Como eles serão alguns dos personagens mais importantes para a obra, acho válido dar uma pequena passada sobre cada um deles. Fuyuhiko Kuzuryu, o Ultimate Yakuza, é o herdeiro do clã Yakuza Kuzuryu, um clã poderoso e antigo, que era extremamente respeitado. No entanto, o próprio Fuyuhiko era uma exceção. Apesar de sempre fingir confiante, transmitindo uma aura de chefe de Yakuza e parecendo alguém digno de seu título, Fuyuhiko, na realidade, é um péssimo Yakuza. Sua personalidade não se enquadrava em nada do que era necessário para ser um Yakuza. Ele era alguém que se abalava facilmente, era gentil demais e por isso seu próprio clã acreditava que ele não possuía as qualidades de um verdadeiro Yakuza e não merecia o título ou posto de líder. Na verdade, sua irmã mais nova, Natsumi, era considerada muito mais digna desse papel. O clã até acreditava que ela era a reencarnação de seu falecido tio, que era conhecido como o Kuzuryu mais forte da história. Natsumi teve diversas chances para roubar o lugar de seu irmão e o título de Ultimate Yakuza, caso ela mostrasse suas habilidades. No entanto, ela se recusou, pois se importava demais com seu irmão. Natsumi não queria liderar o clã, acreditando que apenas Fuyuhiko tinha esse direito, e se contentava em ser elogiada apenas por ser a irmã mais nova dele. E como estamos falando sobre Fuyuhiko, outro que não podemos deixar de mencionar é Peko Pekoyama, a Ultimate Espadachim. Peko Pekoyama, a inseparável parceira de Fuyuhiko, tem o início de sua história marcado logo quando foi encontrada recém-nascida, após ter sido abandonada pelos seus próprios pais e acolhida pela família Kuzuryu. Desde a infância, ela foi criada ao lado de Fuyuhiko e treinada para ser a sua assassina pessoal, além de guarda-costas. Ela se tornou extremamente leal a ele e, eventualmente, passou a se ver como uma ferramenta destinada apenas a seguir as ordens de seu jovem mestre. Isso a fez questionar muitas vezes sua própria humanidade e lhe causou problemas para expressar suas emoções. Ambos sempre estiveram juntos e Peko sempre esteve protegendo Fuyuhiko das mais diversas coisas que aconteciam ao seu redor, inclusive dos próprios pais de Fuyuhiko, que em algumas brigas já chegaram até mesmo a quase matar seu filho. Em certo ponto, tanto Fuyuhiko quanto Pekoyama pareciam ter desenvolvido sentimentos românticos um pelo outro, mas nenhum dos dois confessou, pois seu relacionamento já era obviamente complicado demais. Fuyuhiko passou a não gostar de sua dependência a Peko, sentindo que era um inútil que só sabia se apoiar nela. Por isso começou a afastar ela, sem saber como deveria agir, por conta de seus sentimentos, e odiando quando Peko parecia agir, achando que era apenas uma ferramenta. Quando chegaram à adolescência, ambos foram descobertos por caçadores de talentos da Academia Esperança e assim conseguiram ingressar no colégio, com os títulos de Ultimate Yakuza e Ultimate Espadachim. No entanto, Fuyuhiko só aceitou que Peko viesse sob a promessa de que ela deveria agir apenas como uma colega de classe para ele, e nada mais. Nekomaru Nidai. O Ultimate gerente de equipe parece ser um monstro com capacidades físicas sobrenaturais, mas na realidade, o mesmo nasceu com um defeito cardíaco que o deixou acamado e confinado em um hospital durante grande parte de sua infância. De acordo com seu médico, Nekomaru deveria viver apenas por 20 anos, por causa de sua doença. Ele era alguém extremamente magro, que nunca conseguiu praticar esportes e nem participou de educação física na escola. Além disso, ele sofreu muito bullying quando era mais jovem, sendo incapaz de fazer amigos e fazendo viagens frequentes ao hospital. Nekomaru viveu uma infância isolada, até o dia em que conheceu Daisuke no hospital. Daisuke sofria da mesma condição cardíaca que ele, mas diferente de Nekomaru, não havia nascido com ela. Daisuke era um gerente de equipe exemplar, que se esforçava ao máximo todos os dias para ajudar sua equipe a alcançar seus sonhos, e se dedicava muito ao seu sonho também, de ver seu querido time chegando no campeonato.
Nekomaru ficou impressionado com a paixão de Daisuke e como ele inspirava as pessoas ao seu redor, atraindo constantemente visitas ao hospital. Mas mesmo assim, Daisuke faleceu sem ver seu time alcançando o campeonato. E Nekomaru, profundamente inspirado pelos olhos brilhantes daquele homem, desejou ajudar Daisuke, assim decidindo carregar seu sonho, se tornando então o melhor gerente de equipes pelos dois, que o mundo já havia visto. E como se fosse um milagre, Nekomaru conseguiu se recuperar da sua doença, tornando-se um gerente de equipe e rapidamente ele ganhou uma reputação de um gerente de equipe milagroso, recuperando várias equipes mal treinadas e as levando ao reconhecimento nacional, treinando estrelas do beisebol, patinadores artísticos e times de rugby. Nekomaru desenvolveu seus músculos e aprendeu técnicas especiais de massagens, tudo que permitia os atletas atingirem seu potencial máximo. Com suas habilidades excepcionais, ele logo chamou a atenção de um caçador de talentos e assim se juntou ao Colégio Esperança para desenvolver ainda mais suas capacidades de ajudar o time a alcançar patamares inéditos. Teruteru Hanamura. O Ultimate Cozinheiro veio de uma família pobre que administrava seu próprio restaurante. Infelizmente, sua mãe sofria de uma doença que fazia sua mãe desmaiar ocasionalmente. Além disso, o restaurante estava localizado em uma área movimentada, onde grandes redes de empresa sempre tentavam comprá-lo apenas para demoli-lo e construir outra coisa mais atraente em seu lugar. No entanto, vender aquele restaurante era algo que Teruteru jamais poderia fazer, pois aquele era o sonho de sua mãe, continuar mantendo aquele restaurante por toda a sua vida. Assim, Teruteru teve que assumir o restaurante em muitas ocasiões quando sua mãe acabava debilitada. Tornando-se o único cozinheiro, ele precisava servir uma comida deliciosa e nunca errar, já que um erro poderia significar o fim de seu restaurante e, consequentemente, gerar a falta de dinheiro para o tratamento de sua mãe. E foi desenvolvendo suas habilidades assim, para conseguir ficar cada vez melhor na cozinha, que ele recebeu o convite para se juntar à Academia Esperança. Inicialmente, Teruteru ficou relutante, mas foi convencido por sua mãe, que insistiu que era forte o suficiente para lidar com tudo enquanto ele estivesse fora, permitindo que Teruteru saísse e frequentasse o colégio. Ele aceitou, mas fazendo uma promessa para si mesmo e para ela, de que se formaria na escola e se tornaria um chefe muito melhor e rico, para então salvar o restaurante e sua mãe. Além disso, ele também prometeu que iria trazer sua futura esposa com ele, assim que voltasse graduado. Ryoko Sayonji, a ultimate dançarina tradicional, nasceu como uma herdeira do clã Sayonji, a líder da escola de dança tradicional japonesa. Embora possa parecer algo comum para os olhos de nós estrangeiros, é uma posição extremamente invejável. Sua família, de tradições conservadoras, era famosa e respeitada por todo mundo, mas também sofria com a inveja de pessoas que não aceitavam toda a glória que só eles possuíam. Devido a isso, sua linhagem era constantemente alvo de conspirações e assassinatos, principalmente Ryoko, que era a atual líder de sua família. Quando criança, ela sofria constantemente com brincadeiras e ameaças cruéis, e até fatais, como ameaças de assassinato. Ela já encontrou diversas vezes alfinetes em seus sapatos, ratos mortos espalhados por toda a sua cama e comida envenenada em sua mesa. Originalmente, Ryoko morava com seus pais, quem ela amava profundamente. Seu pai era totalmente diferente dos outros membros do clã, pois vinha de uma família que havia se juntado apenas por causa do casamento. Ele era extremamente protetor com Ryoko, desejando poder protegê-la do destino de se tornar a chefe da família. No entanto, quando os desejos dele foram percebidos, Ryoko foi tirada da casa de seus pais por sua avó, que queria criá-la estritamente de acordo com as tradições de sua família, para preservar o orgulho do clã. Para evitar que ela absorvesse os ideais de seu pai, sua avó até mesmo implantou profundamente em sua personalidade a visão de que seus pais estavam errados e de que ela era uma princesa, enquanto todos os demais eram apenas seus súditos. Essa mentalidade imposta por sua avó complicou todo o resto de sua vida, tornando Ryoko incapaz de socializar e fazer amizades. No entanto, devido às suas habilidades excepcionais, ela também recebeu um convite para ingressar no Colégio Esperança. Maihiro Koizumi, a ultimate fotógrafa capaz de capturar a essência da felicidade em uma única foto. Ela cresceu como uma filha única de uma fotógrafa mundialmente famosa. Enquanto Mahiru crescia, sua mãe fotografava guerras constantemente e mostrava as fotos capturadas para sua filha, de pessoas sorrindo em meio à guerra, de pessoas felizes nos momentos mais impossíveis que existiam. As imagens tiveram um profundo impacto em Mahiru, que decidiu seguir os passos de sua mãe como uma fotógrafa.
fotógrafa, para também conseguir capturar as felicidades em uma foto. No entanto, sua infância foi marcada pela ausência frequente de sua mãe, que viajava pelo mundo todo para tirar fotos, e sempre deixava Mahiru sozinha com seu pai desempregado. Ele, quem nunca ofereceu ajuda com as tarefas domésticas e agia de forma desleixada, o que fez Mahiru desenvolver uma desconfiança em relação aos homens e adquirir uma repulsa inconsciente. Foi durante a época do clube de fotografia da escola que suas habilidades de fotógrafa evoluíram ainda mais, e ela logo se destacou o suficiente para conseguir um convite para o Colégio Esperança. Gandan Tanaka, o Ultimate Criador, um garoto com sintomas de Shunibyo que quando criança morava sozinho com sua mãe, após serem abandonados por seu pai. Desde a infância, Ganda tinha um certo apego aos animais e era facilmente capaz de se envolver com eles. Embora ele e sua mãe parecessem ter um bom relacionamento, sua mãe era uma péssima cozinheira, chegando a um nível em que sua comida ganhava uma coloração bizarra, parecendo algo venenoso ou que não deveria ser comido. Isso mais tarde se tornou base da crença de Ganda de que seu corpo está cheio de veneno, já que ele comia todos os dias a comida dela, mesmo não gostando, porque ele sabia que se ele se recusasse a comer, sua mãe iria acabar chorando. Esse comportamento empático que ele demonstrou pela sua mãe permitiu que Ganda desenvolvesse suas habilidades para conseguir entender outros animais. Ganda é reconhecido pelo mundo todo como um ultimate criador, já que suas conquistas na hibridização de raças e salvamento de espécies, além de pesquisa animal, é inegavelmente incrível. Ele possui essa habilidade de domar qualquer animal selvagem, criando uma conexão empática com eles, o que permitia até mesmo conversar e entender o que eles estavam falando. Quando suas habilidades foram notadas, ele também recebeu um convite para se juntar ao colégio. Kazuichi Soda, Ultimate Mecânico. Ele é um dos alunos da classe 77 considerados mais normais do grupo. Seu passado não esconde qualquer característica especial. Ele desenvolveu seu talento de Ultimate simplesmente porque seu pai já trabalhava como mecânico, e Soda queria muito ajudá-lo. A única coisa que difere em Soda é o fato de que ele não conseguia confiar facilmente nas pessoas. Isso ocorre por conta de uma experiência traumática que ele teve no passado, quando seu antigo melhor amigo o traiu, após Soda o ajudar, deixando que ele copiasse sua prova. Mas quando foram descobertos, o amigo de Soda culpou Soda, dizendo que ele quem estava copiando dele. Sonya Nevermind. A Ultimate Princesa, desde o dia que nasceu, estava destinada a se tornar a princesa do reino de Novo Silic. Por isso, ela sempre foi instruída a agir e se comportar como tal, sendo ensinada que antes de ser uma pessoa, ela era uma princesa. Esse ideal ficou profundamente cravado em sua mente, de forma tão intensa que ainda quando criança, ela afirmou que já havia aceitado que seu destino como princesa, cuja vida pertencia ao país, era algo que ela poderia facilmente descartar, mas apenas para o bem dele, e não para si mesma, acreditando firmemente que se ela morresse, não seria por nenhuma outra razão além do bem de seu país. Vivendo em um reino com leis e culturas tão tradicionais e únicas, Sonya se interessou muito em estudar em países diferentes. Assim, ela começou a viajar bastante e eventualmente chegou ao Japão, onde foi encontrada por um dos caçadores de talento e chamada para participar do colégio. Mikan Tsumiki, a Ultimate Enfermeira. Mikan teve uma vida dura quando criança. Ela foi abusada fisicamente e emocionalmente por pessoas de sua família e em outros lugares, como a escola. Ela mencionou que era espirrada com água todos os dias, suja de lama e queimada com cigarros. Os valentões batiam nela, cortavam seu cabelo, desenhavam nela e usavam ela como alvo para jogos de dardos, e sempre a responsabilizavam, e até mesmo seus familiares faziam o mesmo e a responsabilizavam por suas dívidas, dizendo que ela comia demais e devia comer insetos, e fazendo ela imitar animais. Ela era até obrigada a se despir várias vezes, e para piorar tudo, ela nunca teve um único amigo. Como resultado, Mikan se tornou alguém extremamente tímida e solitária, que pensava que era muito melhor ser tratada mal do que ser completamente ignorada, já que ela temia a solidão muito mais do que temia o abuso, e por isso deixava que as pessoas fizessem o que quisessem com ela, contanto que não a abandonassem. Como não havia ninguém para cuidar de seus ferimentos, Mikan teve que aprender a cuidar de si mesma, desde muito jovem, e quanto mais se tornava mais habilidosa nessa área, mais ela se interessava pela enfermagem, percebendo que poderia ter a sensação de controle das pessoas quando elas estavam feridas e dependiam dela. Quando sua habilidade evoluiu ao ponto de ser reconhecida como a de um ultimate, ela foi encontrada e convidada para a academia. Ibuki Miyoda, a Ultimate musicista. Não se sabe muito sobre a infância de Ibuki, mas ela quase morreu quando criança, ao sacudir um coqueiro e 3 cocos caírem em sua cabeça. Quando mais jovem, ela acabou em um barco de pesca ilegal e quase foi parar em outro país. Já na adolescência, Ibuki frequentou a Academia Shiba, uma escola secundária só de meninas, e se juntou a um clube de música, sem saber que as músicas que ela iria compor lá explodiriam pelo mundo todo e alcançariam um sucesso avassalador. Foi então que ela foi descoberta por um dos caçadores de talento que a convidaram.
Bom, esse é o vídeo e vou falar, para ser assim, bem sincero, a minha opinião é que ele é até que ótimo esse anime e jogo. Bom, até que eu queria jogá-lo, pena que não vai acontecer. E pra minha nota vai ser 11/10. Por ser tão ótimo, mesmo tendo coisas bizarras. Mas se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscreva no canal, ative o sininho e falou!